Antes de começarmos esta oração, eu quero que você pare por alguns instantes e permita que seu coração se aquiete diante da presença de Deus. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam batalhas silenciosas acontecendo dentro de você, situações que têm roubado sua paz, seu sono e até mesmo sua esperança. Mas eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. Deus continua no controle de todas as coisas. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o tamanho do desafio que está diante de você. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Ele continua sendo o Deus que abre caminhos onde não existe caminho, que traz provisão em tempos de escassez, que fortalece aqueles que se sentem cansados. Hoje vamos meditar em uma das passagens mais conhecidas e mais profundas das Escrituras, o Salmo 23. Muitas pessoas sabem recitá-lo de memória, mas poucas param para refletir sobre a riqueza espiritual que existe em cada palavra. Este salmo não fala apenas de conforto. Ele revela uma promessa divina de cuidado, direção, proteção e abundância para aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Quando Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor", ele não estava repetindo uma frase bonita. Ele estava afirmando algo que transformava completamente sua maneira de viver. Ele sabia que quem tem Deus como pastor não caminha sozinho, não enfrenta as batalhas sozinho e não precisa viver dominado pelo medo. Talvez você esteja procurando respostas para uma situação difícil. Talvez esteja esperando uma porta se abrir, uma cura acontecer ou uma solução chegar. Então permaneça comigo nesta oração, porque Deus deseja falar ao seu coração neste momento. E antes de continuarmos, escreva nos comentários: "O Senhor é o meu pastor, e eu confio nele". Essa simples declaração pode ser o primeiro passo para fortalecer sua fé hoje. O Salmo 23 começa com uma declaração que tem o poder de mudar completamente a forma como enxergamos a vida. "O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará". Muitas vezes lemos essas palavras rapidamente, mas hoje quero convidar você a mergulhar mais fundo nessa verdade. Quando Davi chamou Deus de pastor, ele estava reconhecendo que sua vida não estava entregue ao acaso. Ele entendia que havia alguém cuidando de cada detalhe do seu caminho. Um pastor conhece suas ovelhas. Ele sabe quando elas estão cansadas, quando estão feridas, quando estão perdidas e quando precisam de proteção. Da mesma forma, Deus conhece você profundamente. Ele conhece suas lágrimas escondidas, suas preocupações silenciosas e até mesmo as orações que você ainda não teve coragem de fazer. Talvez você esteja preocupado com suas finanças. Talvez esteja olhando para suas contas, para seu trabalho ou para sua família e pensando: "Como vou conseguir?" Mas o Senhor quer lembrar você hoje que sua provisão não depende apenas das circunstâncias que você vê. Sua provisão vem daquele que criou os céus e a terra. Isso não significa que não existirão desafios. Significa que, mesmo em tempos difíceis, Deus continuará sustentando você. Em alguns momentos Ele abrirá portas inesperadas. Em outros, dará sabedoria para tomar decisões corretas. E haverá ocasiões em que simplesmente fortalecerá seu coração para atravessar a tempestade sem desistir. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos permitir que Ele nos conduza. Queremos as promessas do pastor, mas resistimos à direção do pastor. No entanto, existe uma bênção especial para aqueles que escolhem confiar e seguir a voz de Deus mesmo quando não entendem todo o caminho. Hoje, entregue suas preocupações a Ele. Deixe que o Senhor conduza seus passos. Ele sabe exatamente onde você está e conhece o caminho que levará você ao lugar certo. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida neste exato momento, escreva nos comentários: "Nada me faltará, porque Deus está comigo". O Salmo 23 continua dizendo: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz para junto das águas tranquilas". Que imagem poderosa! Em um mundo marcado pela correria, pela ansiedade e pela pressão constante, Deus não deseja apenas suprir suas necessidades.
Ele também deseja restaurar sua alma. Muitas pessoas estão sobrevivendo, mas não estão vivendo. Levantam-se cansadas, passam o dia preocupadas e deitam-se com a mente cheia de pensamentos. Mesmo quando o corpo descansa, a alma continua inquieta. Talvez você saiba exatamente como isso é, mas o Senhor conhece o desgaste que existe dentro de você. Ele vê o peso que você tem carregado. Ele vê as batalhas emocionais que ninguém percebe. E hoje Ele está dizendo: venha para perto de mim. Permita que eu cuide do seu coração. Os pastos verdejantes representam o cuidado de Deus. São lugares de alimento, segurança e descanso. Já as águas tranquilas representam a paz que somente Ele pode dar. Não é uma paz baseada nas circunstâncias. É uma paz que permanece mesmo quando ainda existem problemas para resolver. Talvez sua vida esteja parecendo uma tempestade neste momento. Talvez existam decisões difíceis diante de você. Talvez existam notícias que causaram medo ou situações que tiraram sua tranquilidade. Mas Deus continua sendo especialista em acalmar tempestades. Assim como Jesus acalmou o mar revolto com uma única palavra, Ele também pode trazer calma ao seu coração hoje. Talvez Ele não mude todas as circunstâncias imediatamente, mas pode mudar aquilo que acontece dentro de você enquanto atravessa a batalha. Quando permitimos que Deus nos conduza, aprendemos algo precioso. Nem toda vitória acontece quando a luta termina. Algumas vitórias acontecem quando a paz de Deus chega antes mesmo da solução. Por isso, neste momento, respire fundo e entregue sua ansiedade ao Senhor. Deixe que Ele renove suas forças e restaure sua esperança. Se você deseja receber a paz de Deus sobre sua vida hoje, escreva nos comentários: Senhor, acalma meu coração e fortalece minha fé. O Salmo 23 segue revelando uma promessa extraordinária. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vivemos em uma geração que busca respostas em todos os lugares. As pessoas procuram direção em opiniões, tendências, redes sociais e até mesmo em seus próprios sentimentos. Mas a verdade é que o coração humano pode falhar. Nossos sentimentos mudam. Nossa visão é limitada. Porém, a direção de Deus permanece perfeita. Quantas vezes você já se perguntou qual decisão tomar? Quantas vezes ficou dividido entre dois caminhos sem saber qual era o correto? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma escolha importante. Uma porta que pode se abrir. Uma situação que exige discernimento. É nesses momentos que a promessa deste versículo se torna tão preciosa. Deus não apenas nos salva, Ele nos guia. Ele não apenas nos ama, Ele nos mostra o caminho. As veredas da justiça são os caminhos que agradam ao Senhor. Nem sempre são os mais fáceis, nem sempre são os mais rápidos, mas sempre são os mais seguros. Muitas vezes queremos atalhos, enquanto Deus quer nos conduzir por um caminho de crescimento, maturidade e bênção duradoura. Quando seguimos a direção de Deus, evitamos muitas dores desnecessárias. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a presença do Senhor nos conduzindo em cada etapa da jornada. Talvez você tenha cometido erros no passado. Talvez tenha tomado decisões das quais se arrepende. Mas Deus é especialista em restaurar caminhos quebrados. Ele pode redirecionar sua história. Pode transformar derrotas em aprendizado e usar até mesmo os momentos difíceis para cumprir seus propósitos em sua vida. Hoje, peça ao Senhor discernimento. Peça que Ele abra seus olhos espirituais para enxergar aquilo que você ainda não consegue ver. Confie que Deus conhece o futuro e sabe exatamente qual é o melhor caminho para você. E se você deseja que Deus dirija cada passo da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, guia-me pelo caminho que agrada ao teu coração. Agora chegamos a uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Observe algo importante. Davi não disse se eu passar pelo vale.
Ele disse ainda que eu ande pelo vale. Isso significa que até mesmo aqueles que amam a Deus enfrentarão momentos difíceis. Haverá dias de luta, dias de lágrimas e dias em que tudo parecerá incerto. Talvez você esteja atravessando um vale neste exato momento. Pode ser um vale de enfermidade, onde os exames e diagnósticos têm trazido preocupação. Pode ser um vale financeiro, onde as contas aumentam e os recursos parecem insuficientes. Pode ser um vale emocional, marcado pela tristeza, pela ansiedade ou pela solidão. Ou talvez seja um vale espiritual, onde você sente que sua fé está sendo testada como nunca antes. Mas existe uma verdade que muda tudo. Deus nunca abandona seus filhos no meio do vale. O Senhor não promete que nunca haverá batalhas. Ele promete que estará presente durante cada uma delas. Quando você olha apenas para o tamanho do problema, o medo cresce. Mas quando você olha para o tamanho do Deus que está ao seu lado, a fé começa a vencer o medo. O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, com os 3 jovens na fornalha ardente e com Paulo nas prisões continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua fidelidade permanece intacta. Talvez você não consiga enxergar a saída agora. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Mas Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. O vale não é sua morada permanente. É apenas um lugar de passagem. Deus não está levando você para o vale. Ele está levando você através dele. E quando olhar para trás, você perceberá que a mão do Senhor esteve sustentando você o tempo todo. Se você acredita que Deus está caminhando ao seu lado em qualquer batalha que esteja enfrentando, escreva nos comentários: eu não temerei, porque Deus está comigo. Depois de falar sobre o vale da sombra da morte, Davi apresenta uma cena surpreendente. Ele declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Que promessa extraordinária! Deus não apenas nos protege dos inimigos, Ele nos honra diante deles. Muitas vezes pensamos que a vitória acontece quando nossos problemas desaparecem. Mas Deus nos mostra algo ainda mais poderoso. Ele pode nos abençoar enquanto a batalha ainda está acontecendo. A mesa preparada pelo Senhor representa provisão, cuidado, honra e abundância. E o mais impressionante é que ela é preparada na presença dos inimigos. Isso significa que as circunstâncias contrárias não têm autoridade para impedir aquilo que Deus decidiu fazer em sua vida. Talvez existam pessoas que duvidaram de você. Talvez tenham dito que você não conseguiria, que seus sonhos eram grandes demais ou que sua situação não tinha solução. Talvez você tenha enfrentado críticas, rejeições ou injustiças que marcaram profundamente seu coração. Mas Deus vê tudo. Ele vê cada lágrima que caiu em silêncio. Vê cada oração feita durante a madrugada. Vê cada momento em que você escolheu confiar, mesmo sem entender. E o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis em testemunhos poderosos. A unção mencionada por Davi representa favor, separação e capacitação divina. Quando Deus unge alguém, Ele derrama graça sobre essa pessoa. Portas começam a se abrir. Direções começam a surgir. O impossível começa a dar lugar aos milagres. E então Davi declara: o meu cálice transborda. Ele não está falando apenas de ter o suficiente. Está falando de abundância. Está falando de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Hoje, talvez você esteja orando apenas para sobreviver. Mas Deus deseja conduzir você a uma vida marcada por sua presença, sua paz e sua provisão. Creia, aquilo que Deus preparou para você é maior do que qualquer oposição que possa surgir contra você. Se você recebe essa palavra de fé para a sua vida, escreva nos comentários: meu cálice transbordará pela graça de Deus. O Salmo 23 caminha para sua conclusão com uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pare por um momento e reflita sobre isso.
Davi não disse que a bondade e a misericórdia de Deus o visitariam apenas de vez em quando. Ele não disse que elas apareceriam somente nos dias bons. Ele declarou que elas o seguiriam todos os dias da sua vida. Isso significa que, mesmo quando você não percebe, Deus continua agindo ao seu favor. Quantas vezes o Senhor já livrou você de algo que nem chegou a acontecer? Quantas portas erradas Ele fechou para proteger seu futuro? Quantas vezes você pensou que estava sozinho, mas depois percebeu que a mão de Deus estava conduzindo cada detalhe da situação? A verdade é que muitas bênçãos recebemos sem sequer perceber. Todos os dias Deus derrama misericórdia sobre nós. Todos os dias Ele nos concede oportunidades que não merecemos. Todos os dias sua bondade se manifesta de maneiras visíveis e invisíveis. Talvez hoje você esteja tão focado no problema que não consegue enxergar as bênçãos que ainda estão ao seu redor. O inimigo gosta de nos fazer olhar apenas para aquilo que falta, enquanto Deus deseja nos lembrar daquilo que Ele já fez. Você ainda está de pé. Você ainda está respirando. Você ainda tem a oportunidade de buscar ao Senhor. Isso por si só já é prova da bondade e da misericórdia de Deus sobre sua vida. Mesmo quando falhamos, Ele permanece fiel. Mesmo quando enfraquecemos, Ele continua sustentando. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, sua bondade continua nos acompanhando. Por isso, não permita que as circunstâncias roubem sua gratidão. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Há bênçãos que você já recebeu. Há bênçãos que estão chegando. E há milagres que Deus está preparando neste exato momento, mesmo que seus olhos ainda não consigam vê-los. Se você é grato pela bondade e misericórdia de Deus sobre sua vida, escreva nos comentários: Obrigado, Senhor, por nunca desistir de mim. E agora chegamos a uma das declarações mais profundas e poderosas do Salmo 23. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi termina este salmo olhando além das circunstâncias da vida. Ele não está mais falando apenas de provisão, proteção ou direção. Agora ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre permanecer na presença de Deus. Essa é uma verdade que muitos esquecem. A maior bênção não é aquilo que Deus pode nos dar. A maior bênção é a presença dele em nossa vida. Muitas pessoas procuram Deus apenas quando enfrentam dificuldades. Buscam sua ajuda quando surge uma enfermidade, um problema financeiro ou uma crise familiar. Mas Deus deseja algo muito maior do que visitas ocasionais. Ele deseja caminhar com você todos os dias. A presença de Deus é o lugar onde encontramos força quando estamos cansados. É o lugar onde encontramos esperança quando tudo parece perdido. É o lugar onde as lágrimas são transformadas em consolo e onde o medo perde sua força. Talvez você tenha se afastado um pouco do Senhor. Talvez as preocupações da vida tenham ocupado o espaço que antes era dedicado à oração e à comunhão com Deus. Mas hoje o Pai Celestial está chamando você de volta para perto dele. Não importa quão distante você se sinta. Não importa quantos erros tenha cometido. O amor de Deus continua estendido em sua direção. Ele não está esperando perfeição. Ele está esperando entrega. Quando escolhemos permanecer na presença do Senhor, algo extraordinário acontece. Nossa fé cresce. Nossa mente é renovada. Nosso coração encontra descanso. E começamos a enxergar a vida não apenas pelos olhos humanos, mas pela perspectiva de Deus. Nenhuma conquista deste mundo pode substituir a paz que existe na presença do Senhor. Por isso, faça hoje uma decisão em seu coração. Busque mais a Deus. Converse mais com Ele. Separe tempo para ouvir sua voz. Permita que sua presença se torne o centro da sua vida. Se você deseja permanecer mais perto de Deus a partir de hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu quero caminhar contigo todos os dias. Agora, depois de refletirmos sobre todas as promessas contidas no Salmo 23, chegou o momento de transformar essas verdades em uma oração sincera diante de Deus. Feche seus olhos, se puder, e apresente seu coração ao Senhor.
Pai amado e Deus eterno, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com humildade e fé. Obrigado porque a Tua palavra continua viva e poderosa. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo meu pastor, meu protetor e meu refúgio seguro. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei carregar sozinho pesos que deveriam estar em Tuas mãos. Muitas vezes me preocupei excessivamente com o amanhã. Tentei controlar situações impossíveis e permiti que o medo ocupasse um espaço que pertence à confiança em Ti. Mas neste momento eu escolho entregar tudo ao Senhor. Entrego minhas preocupações. Entrego minhas dúvidas. Entrego minhas dores. Entrego minhas batalhas. Entrego os problemas que não consigo resolver e as respostas que ainda não encontrei. Senhor, assume o controle da minha vida. Guia meus passos segundo a Tua vontade. Fecha as portas que não vêm de Ti e abre aquelas que fazem parte dos Teus planos para mim. Se existem áreas da minha vida que precisam de correção, corrige-me com amor. Se existem caminhos errados que estou seguindo, mostra-me a direção certa. Dá-me sensibilidade para ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes deste mundo. Eu não quero caminhar guiado pelo medo, pelas emoções ou pelas opiniões das pessoas. Quero caminhar guiado pelo Teu Espírito. Que a Tua sabedoria me acompanhe em cada decisão. Que a Tua paz governe meu coração. E que a Tua presença seja a minha maior segurança todos os dias da minha vida. Eu declaro pela fé que não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está cuidando de mim. E o Senhor continuará sustentando minha jornada. Se você está fazendo esta oração de todo o coração, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minha vida completamente em Tuas mãos. Pai amado, enquanto encerro esta oração, quero apresentar diante de Ti todas as pessoas que estão participando deste momento de fé. O Senhor conhece cada nome, conhece cada história, conhece cada lágrima derramada em silêncio e cada batalha que ninguém mais vê. Por isso, eu peço que a Tua mão poderosa alcance cada lar agora. Que haja paz onde existe ansiedade. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja cura onde existe enfermidade. Que haja provisão onde existe escassez. Que haja reconciliação onde existem relacionamentos feridos. Senhor, visita aqueles que estão cansados de lutar. Fortalece aqueles que pensam em desistir. Levanta aqueles que foram abatidos pelas circunstâncias da vida. Que o Teu Espírito Santo renove as forças dos que estão sobrecarregados. Que a fé volte a florescer nos corações que foram feridos pelas decepções. Que a confiança em Ti seja maior do que qualquer medo, maior do que qualquer notícia ruim e maior do que qualquer obstáculo. Pai, eu declaro que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra aqueles que colocam sua confiança em Ti. Que a Tua proteção esteja sobre cada família. Que os Teus anjos guardem cada saída e cada entrada. Que a Tua presença acompanhe cada pessoa durante este dia e durante toda esta semana. Assim como Davi declarou que a bondade e a misericórdia o seguiriam todos os dias da sua vida, nós também declaramos pela fé que a Tua bondade nos acompanhará. Tua graça nos sustentará. Tua provisão nos alcançará. E Tua presença jamais nos abandonará. Nós Te agradecemos porque o Senhor é nosso pastor. Nós Te agradecemos porque não estamos sozinhos. Nós Te agradecemos porque o Senhor já está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar. Recebemos Tua paz. Recebemos Tua direção. Recebemos Tua proteção. E entregamos completamente nosso futuro em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E se você chegou até o final desta oração acreditando que Deus está cuidando da sua vida, escreva nos comentários: Amém. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família abundantemente.